E aí, turminha, beleza? Alegria? A partir de agora nós vamos comentar toda a prova da UFES 2017.2. Bom, eu não vou ler as questões, vou fazer um comentário breve de cada uma delas. Então seria interessante que você tivesse a prova em mãos, tá bom? Para ir acompanhando. E se tiver alguma dúvida ainda em alguma proposição, você pode deixar no comentário aqui embaixo que eu respondo para vocês, ok? Então, vamos nessa! Então vamos lá, a prova de biologia começa a partir da questão 46, onde ele colocou inicialmente num tubo de ensaio uma concentração, você observa concentrações diferentes ao longo do tubo de algumas bactérias. No tubo 1, veja que ela está próxima do ar, essas são as aeróbicas obrigatórias, porque precisam do oxigênio. No tubo 2 elas estão distribuídas de modo mais uniforme, que isso quer dizer, quando tem oxigênio ela faz respiração aeróbica, quando não tem ela faz respiração anaeróbica ou fermentação, então ela é anaeróbica facultativa. E no último ela está lá no fundo, você está observando que ali não tem oxigênio, é um ambiente anóxico ou hipóxico, elas são anaeróbicas estritas ou obrigatórias. Qual é a proposição que diz isso? Letra A. Então, aeróbicas obrigatórias, respectivamente, anaeróbicas facultativas e anaeróbicas obrigatórias. Na questão 47, ele fala de um fungo que está sofrendo um processo de seleção e está ficando resistente em relação a um antifúngico que ele chamou de antifúngico azólico. É uma substância que destrói, impede que se faça alguns lipídios da membrana plasmática desse fungo. Então o que ocorre? Quando se utiliza, seja um antifúngico, o mesmo exemplo se dá para antibióticos, isso é uma questão de seleção natural. Aqueles organismos sensíveis acabam morrendo e há uma seleção positiva daqueles organismos que são menos sensíveis. Então é isso que está acontecendo, ele vai se tornando a cada geração mais resistente porque aqueles sensíveis são eliminados por seleção natural. Nenhuma alternativa vai trazer isso, exceto a letra D. Olha aqui, ó. Uso não controlado desses antifúngicos no tratamento de doenças e na agricultura, o que favoreceu a seleção de fungos resistentes a essa substância. Na proposição E, por exemplo, ele coloca que o fungo se adequa ao antifúngico, como se na evolução a necessidade gerasse a mudança. Necessidade não gera a mudança. Aqueles que são sensíveis morrem, aqueles que já eram resistentes deixam descendentes. É assim que funciona a seleção natural. Vamos para a 48. Aqui ele colocou um embrião em corte, mostrando os seus folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, para ser bem prático, a ectoderme vai originar sistema nervoso e epitélio de revestimento em seus anexos, epiderme, cabelo, unha, fora, ectoderme. A endoderme vai originar os sistemas tubulares, sistema respiratório, é um tubo, sistema respiratório, sistema digestório, tubular, e suas glândulas anexas. Todo o resto, ossos, sistema sanguíneo, músculo, será originado da mesoderme. Então vamos lá? Ele quer saber, ao final da neurulação, ele fala que um gene sofreu uma mutação nessa região da mesoderme. Esse gene mutado vai aparecer onde? Então, essa é a grande jogada. Revestimento interno do arquíntero. Opa, isso aí é endoderme, nada disso. Da notocorda, beleza. O que é a notocorda, Anderson? Um bastão flexível que será posteriormente substituído pela coluna vertebral, que é o que? Estrutura óssea, mesoderme. Então a resposta correta é a letra B. Tubo neural, sistema nervoso, ectoderme, placa neural, ectoderme, revestimento externo da neurula é ectoderme também, revestimento epiderme, então é ectoderme, tá bom? A questão 49, ele fala de um nematóide, que vai fazer o seguinte, o nematóide é um verme
e ele contém uma bactéria que vai ser passada para o inseto que come a cana. Então, se o inseto come a cana, ele é um herbívoro. O nematóide joga a bactéria que vai infectar esse inseto, é utilizado como controle biológico, e vai matar esse inseto em 48 horas. Então, a bactéria, na verdade, é parasita do nematóide, ok? A bactéria é parasita do inseto, que tem como vetor o nematóide. Então, vamos ver lá. As relações interespecíficas entre espécies diferentes que ocorrem entre um inseto e cana-de-açúcar herbivoria, bactérias e inseto parasitismo. Resposta correta é a letra C. Bem tranquila essa prova, né? Inclusive o nível da prova caiu bastante. Você que é meu aluno está estudando uma pegada diferente, que a UFRGS tinha um nível muito mais elevado. Aqui, galera, ele está lhe mostrando uma célula-flama. Célula-flama é comum de plateuminto. Os fluidos entram por esse canal na célula-flama, descem até chegar a esse tubo e são eliminados por poros excretores. Todos os outros vão ter uma incoerência. Troca de gás em artrópodes. Quem faz isso é o sistema traqueal. Então, está incorreto. Digestão de poríferos são coanócitos. Circulação da hemolinfa nos artrópodes são vasos. Fluxo de líquido nos equinodermos é um sistema chamado de sistema ambulacrário, parecendo um monte de ampolas. E a excreção em plateumintos é a letra E, que é a célula-flama, essa aí que está correta. Tá bom? Aqui ele está pedindo, nessa questão, que você correlacione se ela é uma planta que precisa de luz ou não para germinar, se ela é fotoblástica positiva, negativa, de dia curto, dia longo. Então, enfim, se analisa a tabela e chega à conclusão. Veja, ela precisou de luz, onde tem o verdinho, ok, né, vai acontecer, ó, germina ou floresce. Então, precisa de luz, então ela é fotoblástica positiva. Veja do lado de cá, tá? Que com 13 horas, ou seja, uma exposição maior, não floresceu, com exposição menor floresceu, com 9 horas. Com 13 horas não, com 9 sim. Significa que ele é uma planta de dia curto, ok? E veja que ela precisou da temperatura mais baixa, tanto para germinar como para florescer. O nome disso é vernalização, quando você reduz a temperatura para induzir a germinação ou a floração. Isso é vernalização. Então ela é fotoblástica positiva, uma planta de dia curto que necessita de vernalização. Isso está na proposição E. Dia curto, sementes fotoblásticas positivas e necessitam de vernalização. Ok? Bom, aqui ele está falando sobre a resposta secundária. Está falando do processo de vacinação. No processo de vacinação, você tem o contato com o antígeno, e no momento que se tem o contato com o antígeno, as células que são linfócito B são diferenciadas em plasmócitos, que vão produzir os anticorpos, não em grande concentração. Por isso que demora esse processo de imunização primária, a resposta primária, né, humoral primária, em torno de 2 semanas. Que se fosse a doença, era o período que a pessoa fica doente, de 10 dias e 14 dias na maioria das vezes. Isso faz com que esses linfócitos B, né, o plasmócito, produtor de anticorpos, formem células de memória. Numa segunda infecção, né, do patógeno verdadeiramente, não da vacina, porque é o patógeno atenuado, né, ou inativado. Então, nessa segunda infecção, ocorre o reconhecimento por conta dessas células de memória que se multiplicam rapidamente e produzem uma grande quantidade de anticorpos em um curto período de tempo. Então, isso é a resposta secundária, de modo que não dá tempo de um indivíduo ficar doente. Então, onde é que está escrito desta forma que eu estou explicando nesse passo a passo? Na proposição C. A comparação entre as duas formas de resposta imunitária, primária e secundária, permite afirmar corretamente que a secundária é mais intensa, pois as células de memória reconhecem os antígenos e se proliferam rapidamente, aumentando em pouco tempo a concentração de anticorpos. A concentração é tão alta que a doença não chega a se manifestar. Tá? Essa aqui é uma questão de segunda lei de Mendel, onde ele vai botar um indivíduo que é Fzão, Fzinho, Rzão, Rzinho, fazendo um cruzamento teste. Cruzamento teste é cruzar com um indivíduo recessivo. Então, se você fizer os gametas, vai sair isso aqui, ó.
Fzão, Rzão, Fzão, Rzinho, Fzinho, Rzão, Fzinho, Rzinho. E no cruzamento o teste só faz um tipo de gameta, que é o Fzinho, Rzinho. Você vai encontrar 4 tipos de fenótipos diferentes na mesma proporção de 1/4 para cada, 25% para cada. Essa é uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Tranquilo. A resposta certa, a letra D. Tranquilo, galera? Vamos aí para 54. Ele está falando sobre a ação da cocaína. Então, como é que a cocaína atua? A cocaína impede a recaptação de um neurotransmissor chamado de dopamina. Quando qualquer neurotransmissor é liberado em uma fenda sináptica, o que é isso? O local de comunicação entre os neurônios. Quando esse neurotransmissor é liberado lá, algumas enzimas vão lá e quebram esse neurotransmissor para recaptar ele, mesmo fragmentado, pelo neurônio que o liberou. A cocaína se liga à enzima, inativa a enzima que faz a recaptação da dopamina. Qual é o resultado? Um aumento de dopamina na fenda sináptica, o que fica excitando durante mais tempo aquele neurônio que tem o receptor da dopamina. Então é assim que funciona a cocaína. Onde é que está essa explicação? Na proposição B, né? A intensa sensação de euforia ocorre porque a cocaína promove o aumento da concentração de dopamina nas fendas sinápticas, como impedindo a enzima que quebra a dopamina e faz a sua recaptação. Tranquilo, galera? Então é isso aí que está na letra B. Aqui ele está mostrando uma alga verde, ele dá aqui o nome a Ulotrix, é uma alga verde. Ele está mostrando aqui o talo dela, né, o indivíduo adulto, e ele cobra mais ou menos a diferença entre esporo e gameta. Galera, se ele falou aqui na questão reprodução sexuada, é gameta. Ela faz esporo? Faz sim, que ele chamou de zoósporo aqui, ó. Se caiu no chão direto e germinou, é esporo. Se fundiu, é gameta. Aqui você está vendo a fusão. Então, a maioria das algas verdes são haploides, ou seja, o ciclo é haplobiontico, o indivíduo adulto é haploide, então ele vai produzir gameta por mitose. Então ele é haploide, faz gameta haploide, os gametas se juntam e fazem aqui um zigoto diploide. Depois que eles sofrem meiose e geram um novo indivíduo adulto. Então vamos ler aqui. Os filamentos adultos são haploides e na reprodução sexuada produzem gametas por mitose, que é a divisão equacional, haploide gerando haploide, ou diploide gerando diploide, se fosse o caso. Resposta correta, a letra B. Tranquilo, galera? Se tiver dúvida, pode colocar aqui embaixo em alguma proposição que eu comento depois, tá bom? Bom, aqui ele está falando... proporcionando... ele está falando da conquista no ambiente terrestre pelas plantas, que eu estou até contextualizado aí, ó, falando da botânica. Então, olha o que é preciso para conquistar um ambiente terrestre com eficiência. Primeiro, uma cutícula, né, permeabilizante, uma camada impermeabilizante, para que a planta não perca água por dessecação. Os estômatos, que são as estruturas presentes na epiderme, responsável pelo controle da transpiração, ou seja, perda de água, e os vasos condutores, que vão proporcionar, né, no início da escala evolutiva, um afastamento do ambiente aquático, que são o sistema, né, de xilema e floema, os vasos condutores de seiva, conduzindo esses fluidos de modo mais eficiente. Então, de cara aí, a letra A fala da epiderme permeabilizada, estômato e vasos condutores de seiva. Todas as outras terão alguma coisa incoerente, clorofila, flores, que já é bem lá na frente relacionado à reprodução. Então a resposta correta é a letra A. Bom, aqui ele está falando de mitocôndria, cadeia respiratória. Está lá no final do processo. O que acontece na fosforilação oxidativa? O NAD doa os elétrons, né, na membrana interna da mitocôndria. Esse elétron corre por vários complexos até chegar no oxigênio, que é reduzido, né, reduzido à água. Então o elétron corre essas proteínas, volta pela ATP sintase que está na membrana interna da mitocôndria. Todas as outras explicações vão conter algum equívoco e apenas a letra E vai falar que o NADH e o FAD doam os elétrons na cadeia respiratória e liberam os prótons que retornam à matriz
pela membrana interna. Na verdade, ele é jogado no espaço intermembranar e ele não volta pela membrana interna, ele volta pela ATP sintase que está acoplada na membrana interna, tá? Então, se tivesse alguma mais coerente que essa, poderia ser, mas me parece que essa é a mais coerente, então a letra E, tá bom? Na 58, um heredograma simples. Como é que a gente resolve um heredograma? Pega primeiro o que está estranho. O que está estranho? Tem alguma prevalência aí de sexo? Não, isso não está estranho. Mas aqui está, ó, eu tenho um fenótipo afetado gerando um indivíduo normal. Qual é a conclusão que eu tiro? Que esse indivíduo é recessivo, porque um padrão como esse só ocorre através de filhos entre heterozigóticos. Então eu posso presumir que esse indivíduo é azão-azinho, por exemplo, aqui é azão-azinho, e a normalidade é o azinho-azinho. Então, a normalidade é a característica recessiva, não se tratando de uma doença genética ligada ou influenciada pelo sexo, é uma característica que é determinada por um gene, por um cromossomo autossômico, ou seja, um cromossomo não sexual. Onde é que está isso aí? Na letra C. Então, a doença é causada por um alelo dominante autossômico. Tranquilo, questão direta, sem grande estresse, sem cálculo de probabilidade. Essa prova foi muito tranquila, muito abaixo do nível que a UFES vem apresentando ao longo de tantos anos. Bom, aqui você está vendo um gráfico mostrando a enzima, o substrato, né? A enzima e o substrato nas proporções. O que ele pede aqui? A concentração do substrato, das enzimas livres, das enzimas ligadas e do produto. A única coisa que está confundindo aqui é que porque ele colocou dois gráficos em um. Então a concentração de enzimas ela vai estar menor. Porque você não precisa ter quantidade de enzimas iguais à do substrato, por exemplo. Então aqui que está descendo é o substrato e aqui formando o produto. Então, número 2, substrato, 1, produto. No início, as enzimas estão livres, então elas estão se acoplando e aqui o que está aumentando são as enzimas acopladas ao substrato. Então, como é que fica isso aí? Substrato 2, né? Substrato 2, enzimas livres 4, substrato ligado à enzima 3 e produtos 1. Bastava ter um pouquinho de atenção, pensar um pouquinho, que essa questão também saiu. E para sinalizar, ele está falando aqui da pele, então ele dá algumas condições para que você se ligue na doença, tá? Ele fala que algumas doenças são adquiridas pelo contato direto com a pele, com as larvas dos parasitas, e outras os insetos injetam o parasita. Então nós vamos aqui por eliminação. Ele falou da esquistossomose, a larva penetra na pele, beleza, atendeu. Uma doença de Chagas está fora, porque o tripanossoma está nas fezes, não é injetado diretamente, está fora. Cisticercose, na verdade, os ovos que são ingeridos, então via de ingestão, não penetra pela pele, está fora. Oxiurose também é transmissão fecal oral, está fora, não penetra direto pela pele. Agora, aqui sim, um ancilóstoma, os ovos saem com as fezes, as larvas penetram ativamente quando alguém descalço pisa nelas. Então essa atende, e a filariose, que é um verme transmitido pelo mosquito, o Culex, né? A Wuchereria bancroft, que ganha a via linfática e causa aquele inchaço, né? Um problema na drenagem da linfa, que é conhecido como elefantíase. Então a letra D, ascaridíase também, que é a lombriga, né? Febre amarela até que é diretamente, mas a ascaridíase também é via oral, também está fora. Então está aí comentada a prova da UFES. Eu achei que foi uma prova muito tranquila, principalmente para vocês, são meus alunos aí, alunos do Mendel, alunos do Aprovados, do Universitário, né, do Romulo Almeida, de todos esses cursos do SDC. Um grande abraço a toda a galera aí. E espero que vocês tenham feito uma prova tranquila, tá? Porque de fato ela veio num nível muito mais tranquilo do que veio nos outros anos. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima aula e valeu!